Olá, queridos amigos. Eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. É a segunda gota dessa série, o poder espiritual e indutivo da língua. Quando nós falamos de língua, quando nós falamos desse órgão instrumental que produz as palavras, a sonorização, a comunicação, os feedbacks, as ações e as reações verbais, e muitas vezes até não verbais, a partir de como e de que forma foi registrado o início do embate, o início da relação, o início da comunicação. Mas eu diria que a língua pense que ela é uma caneta. Imagine uma caneta, é a língua. Você já pensou uma caneta sem tinta? Você já pensou uma caneta sem uma mão para escrever? Então, a língua, ela, embora vamos observar o poder que há na língua, a capacidade construtiva e destrutivamente falando da língua. E essa língua que nós nos referimos, que nós falamos, é a mesma língua que me faz agora, me dá a capacidade agora de levar até você esse meu conteúdo em forma de áudio. Essa gota de sabedoria, ela só está chegando até você em forma de áudio por causa da minha língua. Mas é importante que você saiba que nós, juntos tenhamos esse entendimento que a língua que eu estou utilizando agora, ela é uma caneta. O meu cérebro pode ser essa mão. O meu coração pode ser essa tinta. Ou, quem sabe, o coração ser a minha mão e o meu cérebro a tinta. Então eu preciso entender que a minha mão precisa bem utilizar essa caneta. Eu não posso utilizar a minha mão para escrever coisas destrutivas, desconstrutivas, pejorativas, coisas que venham denegrir a imagem das pessoas, coisas que venham afetar negativamente as pessoas, porque como somos seres afetivos e somos seres que afetamos outras pessoas, é importante que saibamos que eu preciso usar a minha mão para escrever coisas que afetem positivamente as pessoas. Então, o poder espiritual e indutivo da língua parte do pressuposto de que eu já estou entendendo que a língua só não pode produzir coisas boas ou ruins. A língua ela é conduzida pelo meu cérebro, pela minha mente, pelas minhas emoções, claro, mas a língua também é conduzida pelo meu coração. Aquilo que eu sinto, isso pode sair através dessa caneta, em forma de escrita. Aquilo que eu penso pode sair em forma de escrita. Então é importante que aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto, que isso seja coordenado, administrado. É importante que isso seja, por demais, utilizado com sabedoria. Então a língua, ela é a caneta, meu coração é a tinta e a minha mente é a mão. E por que eu trago esse tema nesse espaço que eu tenho de fala sobre o poder espiritual e indutivo da língua? Tem um texto na Bíblia que o contexto não é literal o que eu quero dizer, mas lá em Jeremias capítulo 9, no verso 8, ali há o pecado do povo, há um decreto do castigo de Deus, há todo um contexto. Mas Jeremias tem uma sacada na palavra dele. Olha o que diz no verso 3 de Jeremias capítulo 9. A língua deles é como um arco pronto para atirar. Incrível como Jeremias tem uma visão tão espiritual do que é a força e a capacidade da língua. Como ele olha para esse povo que se afasta de Deus, que são malfeitores, como ele olha para o comportamento desse povo e ele percebe que a língua dessas pessoas é como um arco pronto para atirar. E eu pego essa palavra de Jeremias e traduzo para a minha vida, para o meu sentimento, para o meu comportamento, para as ideias que eu tenho nas coisas que vou falar aqui e dou razão a Jeremias. E Jeremias, olhando para as pessoas que se afastam de Deus, é geralmente isso, é um coração às vezes cheio de azedume, mazelas, misérias, rompimentos com o outro, rompimentos com seus valores e princípios, de modo que muitas vezes nós somos representativos na sociedade daquilo que nós somos apenas na estética, na aparência, mas no fundo, somos verdadeiros atiradores
prontos para atirar. Então Jeremias diz que a língua deles é como um arco pronto para atirar. Agora perceba a outra visão que Jeremias tem quando ele chega no verso 8. Eu estou lendo Jeremias 9, eu li o verso 3 e o verso 8. É a percepção de Jeremias acerca de um povo que não estava próximo de Deus. No verso 8 ele diz: a língua deles é como uma flecha mortal. Eles falam traiçoeiramente, cada um mostra-se cordial com seu próximo, mas no íntimo lhe prepara armadilhas. Você consegue entender a profundidade do que Jeremias está falando? Jeremias está falando que há pessoas que elas estão prontas para atirar. Elas sequer conseguem administrar bem os seus pensamentos e os seus sentimentos. Elas simplesmente falam. Elas simplesmente atiram. E elas não percebem que a palavra, que a língua, é um arco e uma flecha. E no segundo momento, Jeremias mostra que a língua deles é uma flecha, como ele disse no 3. Mas ele observa que é uma flecha mortal. Então, essa capacidade que a língua tem na espiritualidade humana de levar morte, como o ser humano não entende que a língua tem esse poder espiritual de flecha mortal, muitas vezes, indutivamente, nós usamos a língua como se fosse apenas uma arma humana. E aí, indutivamente, nós vamos traiçoeiramente, como o Jeremias está falando, nos mostrando cordiais, mas no íntimo somos pessoas armando as nossas armadilhas. E aí onde está o grande segredo do entendimento, da força, do poder espiritual e indutivo da língua. Por quê? Se não tivermos uma visão, uma cosmovisão, uma espiritualidade, uma concentração no nosso coração na palavra de Deus, nós vamos simplesmente falar, apenas retrucar, achando que falamos e só falamos, e aí perdemos de vista a observação que tudo que eu falo tem um poder espiritual e tem um poder indutivo. Como assim, pastor? Eu posso falar alguma coisa e o mundo espiritual captar? E eu posso falar alguma coisa e a partir da mente da pessoa, da fragilidade da pessoa, de como a pessoa é ou está, essa pessoa ser induzida pela flecha venenosa que saiu da minha boca. Pai, obrigado por essa gota. Eu estou impactado com o que o Senhor falou no meu coração. Leva essa gota em muitos lugares, Senhor. Me ajuda que cada pessoa tenha um desejo de colocar essa gota em muitas mãos para a glória de Deus. Eu te agradeço por cada ouvinte dessa gota, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.